Jamais imaginei que um dia me depararia com algo que desafiasse minhas convicções mais firmes, especialmente sobre o que acontece após a morte. Meu nome é Ethan Miller, tenho 48 anos e até pouco tempo atrás, minha vida em Richmond, na Virgínia, parecia estar perfeitamente nos trilhos. Atuava como engenheiro químico em uma carreira sólida, era casado com uma mulher incrível chamada Amélia e tinha uma família que me preenchia de orgulho. Nunca me interessei por espiritualidade ou religião. Para mim, o mundo era um lugar que se explicava por meio da lógica e da ciência. Cresci em um lar onde o pensamento científico era a base de tudo. Meu pai ensinava astronomia e minha mãe era neurocirurgiã. As conversas na hora das refeições giravam em torno de galáxias, sinapses e artigos de revistas científicas. Não havia espaço para orações ou dogmas. Naturalmente, tornei-me um cético convicto. A consciência, para mim, era apenas resultado da atividade elétrica do cérebro. Quando o corpo cessasse de funcionar, a mente também deixaria de existir. Simples assim. Durante anos, mantive esse ponto de vista com firmeza. Inclusive gostava de confrontar amigos religiosos, lançando dados, estatísticas e estudos de neurociência na tentativa de desmontar suas crenças. Debater especialmente com cristãos era quase um hobby. Eu acreditava que podia provar, com clareza lógica, a fragilidade de suas convicções. Amélia teve uma criação cristã, mas se afastou da fé com o tempo, especialmente depois do nosso casamento. Criamos nossos filhos, hoje adultos na universidade, sem nenhum vínculo religioso. O Natal, para nós, era apenas uma ocasião cultural. Víamos a vida como uma jornada com prazo de validade, cuja única missão era aproveitar ao máximo cada instante. Sempre disse que, no fim, todos voltamos ao pó, ou como eu preferia dizer, ao pó estelar de onde viemos. Hoje, olhando para trás, percebo quão limitado era o meu entendimento. Crenças arraigadas têm esse poder. Parecem inquestionáveis, até que algo as desmorone por completo. Foi isso que aconteceu naquele dia que mudou tudo. Era 12 de setembro de 2022. O dia começou como qualquer outro. Eu estava no telhado, cuidando da manutenção dos painéis solares recém-instalados, parte do nosso projeto de tornar a casa mais sustentável. Amanhã tinha aquele frescor típico do outono na Virgínia, e as folhas começavam a se acumular no quintal. Eu estava concentrado em tarefas rotineiras, sem saber que minha vida estava prestes a tomar um rumo imprevisível. Sempre fui cuidadoso com segurança. Meu cinto estava preso corretamente. No entanto, com o passar do tempo, os pontos de ancoragem haviam enfraquecido por conta das variações climáticas. Ao me inclinar para recolher algumas folhas, ouvi um som metálico súbito. Meu corpo despencou pelo telhado, a gravidade agindo implacavelmente. A queda em si não teria sido tão grave, mas por azar, no pátio em obras, estacas metálicas estavam apoiadas contra a parede da casa, com as pontas viradas para cima. Uma delas atravessou meu peito, atingindo o pulmão e tocando meu coração. A dor foi dilacerante, mas curiosamente distante, como se meu corpo estivesse longe de mim. Eu ouvia gritos ao redor, sentia o cheiro da terra, e mesmo assim, uma estranha lucidez se instalava. Depois, o silêncio. Fui declarado clinicamente morto por 8 minutos. Esses 8 minutos transformaram toda a minha concepção da existência. Até então sempre achei que experiências de quase morte não passavam de ilusões de um cérebro moribundo, alucinações provocadas por falta de oxigênio ou surtos químicos. Mas o que vivi estava além de qualquer explicação científica que eu conhecia. Não era sonho, nem delírio. Era real. Mais real do que tudo o que já experimentei neste mundo. No momento em que meu coração parou, senti uma mudança abrupta em minha percepção. Era como se minha consciência tivesse se libertado do corpo e flutuasse a cerca de 3 metros acima dele. Pude me ver caído no chão, ensanguentado, enquanto minha vizinha Suzanne, em desespero, tentava reanimar-me. E, no entanto, eu estava em paz. Nenhuma dor, nenhuma aflição. Apenas uma serenidade profunda e uma clareza mental inacreditável. Era como se toda a minha vida tivesse sido observada através de uma fresta, e agora a cortina se abrisse por completo. Os paramédicos chegaram, e mesmo vendo-os operar meu corpo, tudo parecia distante, como se eu assistisse uma cena de filme. Então o cenário começou a se transformar. As cores ficaram mais intensas, os contornos mais definidos.
Não era a escuridão que sempre imaginei após a morte. Era o início de algo novo, algo imensamente mais vívido. Fui puxado por uma força que não sei descrever. Não era física, mas espiritual, consciente. Vi formas, energias e estruturas que desafiavam as dimensões que conhecemos. Era como mergulhar em um mar de consciência viva. Era possível ver o pensamento, sentir o amor como se ele tivesse uma forma concreta, enxergar a verdade diretamente, não por palavras, mas como experiência pura. E não estava sozinho. Outros seres estavam ali. Não eram anjos como os das pinturas ou histórias infantis, mas entidades cuja presença irradiava um amor tão vasto e uma sabedoria tão profunda que me sentia ao mesmo tempo minúsculo e imensamente acolhido. Um deles se aproximou. Não falou. A comunicação era feita por pensamentos, como uma compreensão instantânea. E a mensagem que recebi foi clara. Você viveu negando aquilo que não podia medir, mas isso não o torna menos verdadeiro. Minha vida inteira foi colocada diante de mim, não como um filme, mas como uma rede viva de escolhas, impactos, sentimentos e consequências. Vi cada momento em que rejeitei a fé alheia com arrogância. Não fui julgado, fui compreendido. Aquela consciência superior não me condenou, apenas me mostrou o quanto minha visão era parcial. O que me foi revelado naquela experiência é algo que ainda tento processar até hoje. O cérebro não é a origem da consciência. Ele é apenas um sintonizador, um receptor. A consciência é o verdadeiro tecido do universo. A matéria não é a base de tudo. A consciência é. Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. As certezas que um dia carreguei com tanto orgulho ruíram diante do que experimentei. Não sei ainda como explicar tudo o que vi. Talvez nunca consiga, mas sei que voltei diferente. E, acima de tudo, mais humilde. O que mais me desconcertou, o que realmente me tirou o fôlego, foi a percepção de uma presença indescritível. Era algo imenso, envolvente, com uma intensidade de amor, sabedoria e poder tão avassaladora que minha mente, ainda presa ao racionalismo de toda uma vida, mal conseguia processar. Aquilo não era o Deus que eu havia rejeitado por tantos anos, uma figura com forma humana, moldada pelas limitações do imaginário coletivo. Era algo além, algo essencial, uma fonte que transcendia todas as imagens e ideias que eu já tinha concebido. Naquele estado de pura consciência, entendi algo que me atingiu com uma clareza brutal. Toda a minha existência, mesmo sem saber, tinha sido uma busca, uma tentativa desesperada de encontrar o que agora se revelava diante de mim. Aquela presença era o que tantas culturas e tradições tentaram definir como Deus. Mas compreendi, de maneira quase dolorosa, como nossas descrições são ridiculamente limitadas, como se uma criança tentasse representar um universo inteiro com um rabisco de giz. Com essa consciência em expansão, uma nova revelação se impôs. Eu comecei a ver o que só posso chamar de almas. Elas estavam em diferentes estágios após a morte. Algumas se dirigiam à luz, atraídas por sua pureza e amor irresistíveis. Outras, no entanto, recuavam, presas por medo, orgulho ou pelos enganos que haviam abraçado em vida. Entendi então que cada escolha tinha consequências, mas não se tratava de castigos ou sentenças divinas. Era uma questão de alinhamento. Cada alma colhia exatamente aquilo que havia cultivado internamente. Nenhuma alma era forçada. Ninguém era empurrado para o sofrimento. As trevas não eram impostas, eram escolhidas, mesmo que inconscientemente, como resultado de afastamento contínuo da luz ao longo da vida. Vi como muitos haviam seguido caminhos errados, não por malícia, mas por ignorância, confusão ou pela má interpretação de verdades parciais. Cada religião, cada doutrina humana, continha fragmentos do real, mas muitos desses fragmentos haviam sido distorcidos, perdendo a conexão com sua origem divina. Foi então que a presença me mostrou algo que desmantelou por completo minha visão cientificista e reducionista da realidade, a verdadeira identidade de Jesus. Não como uma figura religiosa limitada por símbolos e dogmas, mas como um ponto de encontro entre a consciência divina e a experiência humana. Cristo era a intersecção entre o eterno e o temporal, uma chave espiritual incrivelmente profunda, não apenas um nome em escrituras. A história de Jesus não era apenas um fato histórico, uma crença ou um mito. Era uma estrutura essencial, impressa na própria arquitetura da realidade.
E diante disso, compreendi que os rituais cristãos que eu desprezava como vazios eram, na verdade, ferramentas espirituais de altíssimo poder. Sacramentos, orações, confissões, tudo aquilo que ridicularizei, eram tecnologias da alma, caminhos que realinhavam a consciência com o divino. Não eram símbolos mortos, mas canais vivos de transformação. E nesse momento, algo me feriu com força. Fui levado a ver o impacto das minhas atitudes enquanto ateu convicto. Vi as vidas que influenciei, os corações que afastei da verdade por meio de argumentos que, embora intelectualmente sólidos, semeavam dúvidas em vez de luz. Vi os efeitos disso sobre meus próprios filhos, criados no universo que eu havia pintado como vazio de propósito ou sentido. Foi um momento de intenso arrependimento, mas também de esperança. A mensagem era clara. Ainda havia tempo para reparar, para compartilhar aquilo que me fora revelado. Fui então conduzido a uma espécie de campo de conhecimento vasto, algo que parecia conter o entendimento fundamental do universo, não em livros, mas em pura consciência. Vi como tantas ideias modernas, o relativismo moral, o abandono da verdade absoluta, o culto à ideologia, estavam levando as pessoas a se afastar da luz. A verdade não era uma construção social, e sim uma estrutura objetiva e eterna, que sustentava tudo o que é. Depois disso, fui levado a uma cena que desafia qualquer descrição. Uma assembleia de almas diante da verdade plena. Não havia juízes, tribunais ou condenações. A luz pura revelava tudo com tal intensidade que nenhuma ilusão podia sobreviver. Cada alma via sua vida como ela realmente havia sido, sem máscaras, sem desculpas. Algumas se enchiam de júbilo ao ver a beleza de suas escolhas. Outras se encolhiam diante do impacto de suas ações e omissões. O julgamento era interior. A própria verdade era o espelho. Foi nesse contexto que compreendi a realidade do inferno, não como um local de fogo e tortura, mas como um estado consciente de separação da luz. Uma condição autoimposta, sustentada pela recusa em aceitar a verdade. E o que queimava não era o fogo físico, mas a incompatibilidade com o amor absoluto. Ali o tempo perdia todo o sentido. O que pareciam anos talvez fossem segundos. Era uma eternidade psicológica vivida na ausência da luz. Vi também o poder da oração, revelado não como súplica mágica, mas como realinhamento espiritual. Vi a comunhão dos santos atuando em dimensões que jamais imaginei. E quando pensei que não poderia absorver mais, fui levado ao limiar de um novo entendimento, o juízo final. Cada alma, em algum momento, seria confrontada com a realidade como ela é, sem filtros. E não haveria novas vidas ou reencarnações. Apenas uma chance, uma existência, uma escolha. Antes de retornar, a presença me falou uma última vez. Não com voz, mas com compreensão pura. O que você viu não te pertence. Não altere, não adapte. Fale exatamente como lhe foi mostrado. Porque nestes tempos, a verdade sem disfarces é mais urgente do que nunca. A jornada de volta começou, mas não era apenas o retorno ao meu corpo. Atravessei camadas da realidade que desafiavam todas as categorias humanas de espaço e tempo. Compreendi como o mundo espiritual interage com o físico, como seres de luz e trevas influenciam o livre-arbítrio humano. Vi uma guerra silenciosa acontecendo, não com armas, mas com ideias, com escolhas, com verdades e mentiras travando batalhas em corações e consciências. Vi também como movimentos que se proclamavam defensores da liberdade e do amor, na verdade, afastavam muitos da luz. Percebi como argumentos progressistas, mesmo quando bem intencionados, frequentemente serviam para justificar rejeições à verdade espiritual. A realidade sobre a sexualidade, por exemplo, foi revelada com uma clareza dolorosa, não como repressão, mas como um design divino que estava sendo desprezado. Por fim, compreendi que minha formação científica, que antes via como barreira, era na verdade parte da minha missão. Eu havia usado a lógica para negar o espiritual. Agora poderia usá-la para construir pontes entre razão e fé. Toda a minha vida até aquele momento tinha sido a preparação para essa nova responsabilidade, testemunhar, com fidelidade, o que vi, mesmo sabendo que muitos duvidariam, como eu duvidei. À medida que me aproximava de retornar ao corpo físico, sentia uma pressão crescente, como se o peso do mundo material começasse a obscurecer a clareza espiritual que até então me envolvia.
As verdades que haviam sido reveladas continuavam firmes, mas percebi o quanto a mente humana, limitada pelo cérebro, atua como um filtro. Essa barreira não é um defeito, é uma adaptação. Sem ela, não conseguiríamos funcionar neste plano. Era por isso que, normalmente, não percebemos os embates espirituais em nosso entorno, nem a presença de seres invisíveis, anjos ou entidades sombrias. Antes de me reconectar totalmente com o corpo, tive uma visão final, 2 caminhos possíveis. Em um, eu silenciava tudo que havia testemunhado, permitindo que a ilusão continuasse entre aqueles que amava. No outro, eu compartilhava a verdade, independentemente das consequências sociais, familiares ou profissionais. Não havia neutralidade possível. A decisão era minha. Voltar ao corpo foi uma experiência violenta, como tentar comprimir um vasto oceano de consciência dentro de um recipiente minúsculo e frágil. A dor física foi imediata, intensa. Lembro dos gritos dos paramédicos, do zumbido do desfibrilador, do gosto metálico na boca. A serenidade absoluta do mundo espiritual foi substituída pela brutalidade de um corpo frágil à beira do colapso. Temos pulso, ouvi alguém dizer. O sofrimento era real, mas não se comparava ao peso esmagador da verdade que eu agora carregava. Tentei falar, contar o que tinha visto, mas meu corpo não obedecia. Lágrimas escorriam involuntariamente enquanto eu era colocado na ambulância. Durante o trajeto, deslizava entre estados de lucidez e inconsciência. Cada vez que fechava os olhos, flashes daquela realidade maior voltavam. Imagens vívidas, sensações que não se apagavam. Os seres de luz já haviam partido, mas sua marca em mim era indelével. Mesmo nos momentos mais críticos, percebia que a visão científica que me guiara por tanto tempo não era errada, apenas incompleta. Como um homem tentando descrever o oceano, observando apenas uma gota. A realidade espiritual era mais abrangente e minha crença cega no materialismo havia me impedido de ver. Dentro da ambulância, vi algo extraordinário. Seres espirituais acompanhando a equipe médica, irradiando paz e direção. Cada paramédico tinha seu próprio anjo ao lado, embora não soubessem disso. Esses seres não controlavam nada, respeitavam o livre-arbítrio, mas ofereciam sugestões, impressões suaves, intuições. O ser que havia me conduzido naquela jornada ainda se comunicava comigo, agora de forma sutil. Não escondo o que foi revelado. O silêncio não é mais uma opção. O mundo precisa ouvir. Ao nos aproximarmos do hospital, tive outro vislumbre, as orações. Pude ver a energia real que se desprendia das preces da minha esposa, dos meus filhos, de conhecidos que haviam sido informados do meu estado. Elas não eram apenas pensamentos ou intenções, eram luz, direcionando auxílio divino de maneira concreta. Na sala de emergência, vi como a medicina, que tantas vezes eu havia considerado uma ciência puramente material, era, na verdade, uma colaboração com o mundo espiritual. Cada ação dos médicos, cada escolha clínica era potencialmente tocada por uma sabedoria superior. Anjos estavam presentes na sala, influenciando sutilmente decisões críticas, transmitindo orientação sem jamais sobrepor a vontade dos envolvidos. Alguns profissionais eram mais abertos a essa influência, outros menos. Mas todos, mesmo inconscientemente, eram ajudados. Durante a cirurgia, enquanto tentavam reparar os danos no meu pulmão e ao redor do coração, fui levado a perceber a natureza milagrosa do corpo humano. Cada batida do coração, cada impulso elétrico cerebral, era sustentado por algo maior. Não se tratava de milagres que desafiam as leis naturais, mas de uma compreensão mais profunda. As leis naturais são expressões da própria vontade divina. A matemática por trás do universo, os sistemas biológicos, a estrutura da matéria, tudo isso era parte de uma inteligência superior que sempre esteve diante de mim e que eu me recusará a ver. O mundo quântico, a beleza das fórmulas, os padrões escondidos na natureza, tudo apontava para uma mente criadora. Eu apenas não queria admitir. Durante um momento especialmente delicado da cirurgia, quando meu coração entrou em arritmia grave, algo extraordinário aconteceu. Uma presença entrou na sala, não uma figura humana, mas uma luz absoluta, radiante de amor e verdade. Não havia dúvidas, era Cristo. Não o personagem de pinturas ou histórias, mas a essência viva do que ele representa. Ele tocou meu coração, e imediatamente os monitores responderam:
como se o caos tivesse sido reorganizado pela simples presença da verdade. Ele não me falou com palavras, mas compreendi perfeitamente. O que você experimentou não é apenas para você, é para ser compartilhado. As intervenções divinas seguem padrões, seguem leis, apenas operam em outro nível da realidade. Foi então que entendi algo ainda mais profundo. A oração, a fé, até mesmo o otimismo e os bons pensamentos têm efeitos reais. Não são apenas estados mentais. Eles realinham a estrutura invisível da realidade com a verdade eterna. E muitas das descobertas científicas que a humanidade tanto valoriza foram, na verdade, inspirações divinas dadas a mentes que estavam, mesmo que por um instante, sintonizadas com algo maior. Ao final da cirurgia, enquanto meu corpo era levado à recuperação, recebi uma das revelações mais impactantes de toda a experiência. Cada alma nasce com um propósito único, uma missão específica dentro de um plano infinitamente mais vasto. Minha experiência de quase morte não era apenas sobre mim. Era um chamado, uma convocação para abandonar o orgulho intelectual, a frieza cética e começar a servir como ponte entre dois mundos. Minha formação científica, que antes me parecia um obstáculo para a fé, agora era uma ferramenta perfeita. Quem melhor para dialogar com os céticos do que alguém que já foi um deles? Durante o período de recuperação, entre momentos de lucidez e mergulhos em estados mais sutis de consciência, compreendi que minha formação científica, longe de ser um obstáculo, seria uma ponte. A experiência que tive não havia anulado meu conhecimento anterior. Pelo contrário, ele agora teria um novo propósito: ajudar outros a compreenderem a ligação entre o mundo físico e o espiritual. Fui guiado a entender que até mesmo minha antiga postura ateísta seria útil. Ter vivido o ceticismo me permitia agora falar com aqueles que também duvidam, usando a linguagem da razão para revelar o invisível. Durante esse tempo, recebi orientações claras de como partilhar o que me foi mostrado. Vi que minha missão envolvia dialogar com diversos públicos, desde cientistas religiosos até os espiritualmente indecisos. Porém, também fui advertido. Muitos rejeitariam meu relato como delírio, outros tentariam moldá-lo para caber em suas crenças já formadas. O ser que me acompanhava reforçou algo essencial. A verdade precisa ser transmitida inteira, sem adornos, sem cortes, sem medo, ainda que vá contra os modismos do presente ou ofenda as sensibilidades culturais. Enquanto meu corpo se fortalecia, as visões tornaram-se mais espaçadas, mas ainda assim vívidas. Vi como nossa sociedade havia se afastado da verdade não apenas através de atitudes óbvias, mas também por meio de ideias sutis, que se infiltraram até mesmo em ambientes religiosos. Certas ideologias, disfarçadas de empatia e progresso, vinham distorcendo os fundamentos espirituais, especialmente no que se refere aos relacionamentos humanos. Uma das revelações mais difíceis de aceitar dizia respeito à sexualidade e ao valor do corpo. Fui mostrado como redefinições modernas de casamento, confusões em torno da identidade de gênero e a normalização de práticas antes consideradas distorcidas estavam, espiritualmente, ferindo profundamente a alma humana. Essas mudanças não eram meros ajustes sociais, mas desvios que abalavam as bases do plano divino para a humanidade. A dor espiritual que tais desvios causavam era real, intensa e de longa duração. E o ser me alertou com seriedade: você verá resistência. Muitos se calaram por medo, mas a verdade, mesmo quando dura, precisa ser dita. Outras visões mostraram como o entretenimento, a educação e a tecnologia vinham sendo usados como instrumentos de desconexão espiritual, não por sua existência em si, mas pelo modo como eram utilizados, como distrações constantes que entorpecem a alma. Vi como conteúdos aparentemente inofensivos eram, na verdade, ferramentas para moldar uma geração inteira a rejeitar verdades eternas. Vi também como as redes sociais e os algoritmos que escolhem o que vemos diariamente criam bolhas espirituais, prisões disfarçadas, que afastam as pessoas de qualquer tipo de silêncio interior ou reflexão genuína. Isso tornava a escuta da voz divina cada vez mais rara. Em uma visão intensa, compreendi porque a vida é única. Fui levado a entender que não existe reencarnação. Cada existência terrena é cuidadosamente desenhada como uma jornada completa, com início, meio e fim. A crença em múltiplas vidas dilui o peso das escolhas presentes. Ao pensar que sempre haverá outra chance, muitos deixam de abraçar a verdade hoje.
Mas a eternidade é formada pelas escolhas que fazemos agora. Vi almas cruzando o limiar entre o tempo e a eternidade. Algumas brilhavam de alegria por terem vivido de acordo com a verdade. Outras se encolhiam em agonia ao encarar o que negaram. Percebi então, não há punição arbitrária. O sofrimento ou a alegria eterna são apenas as consequências naturais de termos escolhido viver alinhados ou afastados da realidade como ela é. Em meio à minha cura, fui instruído sobre como tornar compreensíveis essas realidades profundas. Recebi orientações para usar minha linguagem científica como uma ponte. Vi como deveria abordar objeções comuns, como responder aos céticos e como mostrar, de forma clara e lógica, que espiritualidade e razão não são opostas, são complementares. Talvez uma das revelações mais transformadoras tenha sido ver o impacto que meu testemunho teria no futuro. Vi pessoas, cientistas, médicos, acadêmicos, ouvindo meu relato e começando a questionar os pressupostos materialistas que guiavam suas vidas. Vi também a resistência, críticas, zombarias, acusações de dano cerebral ou loucura. Mas vi que a verdade alcançaria corações prontos. Outra visão me fascinou profundamente. Fui mostrado como pequenas decisões feitas aqui têm proporções eternas. Assim como um desvio de milímetros num trajeto pode, com o tempo, tornar-se quilômetros de distância, nossas pequenas escolhas moldam destinos que se prolongam além da morte. Essa matemática da eternidade me foi apresentada com clareza surpreendente. Também compreendi mais profundamente a existência de anjos e demônios, não como figuras folclóricas, mas como seres reais, conscientes, que operam segundo leis espirituais tão exatas quanto as da física. Vi como influenciam pensamentos, emoções e impulsos, não invadindo o livre-arbítrio, mas sugerindo caminhos, oferecendo alternativas. Foi-me mostrado como a tecnologia, apesar de neutra em essência, estava sendo usada para reforçar desconexões, distrações incessantes, relacionamentos virtuais, estimulação artificial. Tudo isso criava uma espécie de ruído espiritual, que impedia as almas de ouvir a verdade eterna. Até mesmo a meditação, a oração e a capacidade de contemplação estavam sendo corroídas por esse ambiente hiperativo. Em uma visão extraordinária, compreendi que fé e boas obras não são polos opostos, mas expressões distintas da mesma raiz espiritual. A verdadeira fé naturalmente gera ações boas, e estas, por sua vez, alimentam a fé. São como as duas asas de um pássaro espiritual. Uma não voa sem a outra. Vi ainda como orações e sacramentos operam em níveis quânticos, criando ondas na realidade espiritual que, de maneira sutil, influenciam até mesmo matéria. Fui informado de que um dia, instrumentos científicos seriam capazes de detectar essas influências, embora seu real entendimento só viria com maturidade espiritual. Em uma das revelações mais emocionantes, entendi como nossa consciência individual se conecta com a consciência divina. Não somos deuses isolados, nem criaturas separadas de uma divindade distante. Somos ondas do mesmo oceano, distintos, mas feitos da mesma substância espiritual. Não é panteísmo nem separação absoluta, é comunhão com identidade. Fomos criados para refletir, participar e nos alinhar com a fonte de toda a verdade. Por fim, vi a natureza dos milagres sob uma nova luz. Eles não violam as leis naturais, mas operam de acordo com princípios espirituais superiores que transcendem as limitações da física conhecida. Assim como mecânica quântica reformulou nossa visão do universo, os milagres pertencem a um nível mais elevado de ordem. Eles são reais e regidos por leis que ainda não compreendemos. Vi curas acontecerem através de um fluxo de energia que só posso descrever como amor puro. Essa energia penetrava níveis profundos de realidade, reorganizando estruturas físicas a partir de um comando divino. Os milagres bíblicos eram manifestações dessas leis superiores, registradas em linguagem simples por aqueles que os presenciaram sem compreender seus mecanismos. E nesse contexto, minha formação científica ganhou novo sentido. Ela não precisava ser abandonada, apenas redirecionada. Eu agora podia traduzir o que via em uma linguagem que fizesse sentido para os racionais, os analíticos, os céticos. Era essa a missão: mostrar que fé e razão não apenas podem coexistir, elas se completam. E, acima de tudo, aprendi que o arrependimento sincero é uma força criadora. Quando genuíno, ele não é apenas um sentimento, é uma energia que reestrutura a alma,
que desmantela as distorções do mal e reposiciona o ser em direção à luz. Fui levado a entender que o arrependimento verdadeiro, aquele que brota das profundezas da alma, não era apenas um sentimento, mas parte de um processo espiritual de transformação que se manifestava fisicamente por meio dos sacramentos. Vi com clareza que o batismo, a comunhão e outros ritos não eram apenas gestos simbólicos ou tradições religiosas. Eles operavam como mecanismos espirituais reais, ativando dimensões invisíveis da graça divina. Assim como as leis da física governam a matéria, essas práticas seguem princípios espirituais precisos, embora sua eficácia dependa da fé autêntica que o sustenta. Recebi um chamado claro: transmitir essas verdades de maneira que possam ser compreendidas por todos, especialmente por aqueles que aprenderam a desconfiar de tudo que é espiritual ou religioso. Fui lembrado que minha formação científica não era um obstáculo, mas uma ferramenta essencial para dialogar com as mentes que valorizam a razão acima de tudo. Disseram-me que meu testemunho teria um papel importante justamente por unir os dois mundos, o da ciência e o da espiritualidade, em um tempo em que muitos só conseguem ouvir quando lhes falamos por meio da linguagem da razão. Recebi então a explicação de por que certos aspectos da minha experiência pareceriam difíceis de lembrar ou descrever. O cérebro físico atuaria como um filtro limitado, incapaz de traduzir completamente o que fora vivido em dimensões mais elevadas. Seriam apenas fragmentos, flashes, de uma realidade que excede o vocabulário humano. Fui alertado também sobre como diferentes pessoas reagiriam ao meu relato. Os céticos o atribuiriam a falhas neurológicas. Alguns religiosos aceitariam certas partes e rejeitariam outras. Mas também haveria aqueles que, tocados pela graça, reconheceriam no que eu dizia uma verdade que já pressentiam, mesmo sem nunca tê-la escutado. O último ensinamento que recebi era direto: você não é responsável por convencer ninguém, apenas por falar com fidelidade. Com essa consciência, comecei a retornar ao corpo físico. Fui inundado por uma sensação indescritível de amor, não como emoção, mas como uma energia viva, a substância invisível que mantém unida toda a criação. Entendi ali que o amor é a verdadeira linguagem do universo. Acordei no hospital com a estranha sensação de ter deixado o mundo real para voltar a uma simulação. A luz fria das lâmpadas, os sons das máquinas, os rostos aflitos, tudo parecia pálido comparado à clareza viva daquilo que eu havia experimentado. Amélia segurava minha mão. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Meus filhos haviam chegado da universidade, me olhando como se estivessem diante de um estranho familiar. Os médicos falavam em sorte. Disseram que o objeto que quase perfurou meu coração desviou por milímetros. Mas eu sabia. Aquilo não fora sorte, fora intervenção. Um milagre, não no sentido místico vulgar, mas no sentido mais profundo. Uma reorganização da realidade por uma lei superior. Colegas do trabalho vieram me visitar, levando revistas técnicas, tentando trazer normalidade. Mas eu já não conseguia me interessar por tensão de materiais ou reações químicas. Eu havia visto o pano de fundo da realidade. O mais difícil foi encontrar uma forma de contar o que vivi. Comecei com Amélia. Falei com cautela, observando cada reação. E embora estivesse confusa, ela viu algo em mim, talvez nos olhos, talvez na voz, que a fez acreditar. É como se você fosse outra pessoa, e ao mesmo tempo, mais você do que nunca, ela disse. Com meus filhos foi mais desafiador. Cresceram em um lar secular, e minha filha Clara, aluna de ciências cognitivas, tentou explicar tudo com neurotransmissores e hipóxia cerebral. Bem, programador, apenas ouviu, visivelmente desconfortável. Pai, talvez isso tudo seja só seu cérebro tentando lidar com o trauma, disse ela. Sorri. Eu teria dito o mesmo antes. Clara, respondi. E se for o contrário? E se o cérebro não cria a consciência, mas apenas a capta? E se a ciência estiver apenas descrevendo os efeitos sem conhecer a origem? Quando voltei ao trabalho, não voltei mais o mesmo. Aquilo causou espanto. Alguns colegas me evitaram, outros tentaram me explicar. Mas a verdade já estava impressa em mim. E não importa o quanto tentem desacreditá-la, a luz não pode ser apagada por quem nunca a viu. Algumas pessoas me ouviam com atenção sincera, especialmente aquelas que, em silêncio, já haviam vivido situações que desafiavam explicações convencionais, mas se temiam ser desacreditadas se as compartilhassem.
Aos poucos, minha forma de investigar o mundo começou a mudar. Continuei fiel ao rigor da metodologia científica, mas agora com uma nova motivação: construir pontes entre o tangível e o invisível, entre o físico e o espiritual. Comecei a estudar como práticas como oração influenciavam sistemas biológicos, investiguei as possíveis conexões entre estados de consciência e fenômenos quânticos, e me aprofundei nas estruturas energéticas ligadas às experiências espirituais. Nem todos entenderam essa guinada. Alguns me chamaram de irresponsável, até mesmo de suicida profissional. Mas cada porta que se fechava parecia abrir outra inesperada. Passei a ser convidado para dar palestras em espaços variados, desde auditórios acadêmicos até templos e centros comunitários. Nelas, falava como alguém que transita entre dois mundos, explicando como a fé e a razão, longe de se oporem, podem caminhar juntas para desvendar os mistérios mais profundos da realidade. Descobri uma sede imensa por esse diálogo, por ouvir alguém que fala a linguagem da ciência sem renegar a dimensão espiritual da existência. Um dos frutos mais bonitos desse novo caminho foi ver como meu testemunho tocava vidas. Recebi incontáveis mensagens de pessoas atravessando momentos de dor, dúvida ou vazio. Diziam que minha história as ajudou a reencontrar propósito, clareza e fé. Isso me marcou profundamente. Voltei a frequentar a igreja ao lado da minha esposa, agora não mais por hábito ou tradição, mas com um coração desperto. Reencontrei, nos textos sagrados e nos escritos dos antigos místicos, ecos perfeitos do que vivenciei no outro lado. Era como se estivesse lendo pela primeira vez, mas com os olhos do espírito. Meus filhos continuaram céticos, como era de se esperar, mas o relacionamento entre nós ganhou outra profundidade. Eles viam que algo havia mudado em mim. Mais paciência, mais empatia, mais firmeza interior. Ainda que não compartilhassem de minhas crenças, respeitavam a transformação visível. Foi então que recebi um convite inesperado: assumir um cargo em um novo instituto voltado para o estudo da interseção entre ciência e espiritualidade. Era o lugar ideal para seguir pesquisando de maneira séria e aberta. Ali, pude desenvolver estudos que tratavam a realidade espiritual com a mesma seriedade metodológica aplicada às ciências naturais. Continuei escrevendo, palestrando, debatendo em público, sempre destacando que rigor científico e abertura espiritual não são mutuamente excludentes. Falei sobre os riscos do relativismo moral, da perda de absolutos, e sobre como as nossas decisões moldam não apenas o presente, mas nosso destino eterno. Nem todos receberam bem essa mensagem. Sofri críticas tanto de colegas cientistas, que me acusaram de trair o pensamento racional, quanto de setores religiosos, que alegaram que eu deturpava os dogmas para justificar minha experiência pessoal. Mesmo assim, permaneci firme, porque sei o que vi, e sei que há muitas pessoas sinceramente buscando respostas. Minha missão não é convencer, mas testemunhar, compartilhar o que vi com honestidade, mesmo que isso me custe a aceitação. O mundo moderno, saturado de distrações, precisa urgentemente redescobrir a verdade, não como conceito abstrato, mas como realidade viva que sustenta tudo. Hoje continuo nessa jornada, usando minha formação em engenharia como instrumento para construir pontes entre mundos. Recebo mensagens diariamente de buscadores, céticos, religiosos e curiosos, todos querendo entender o que é a consciência, o que vem depois da morte. Existe mesmo uma verdade absoluta. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.